regional. Debate regional que tem na nossa comunicação José Luiz de Menezes, também Eliseu Xavier, Juscelino Castro, hoje na comunicação dos debatedores com os nossos convidados aqui hoje, trazendo mais uma edição para você do nosso debate regional, que tem o oferecimento do Posto São Mateus, aonde você encontra combustível de qualidade. Hoje tem promoção e você pode ganhar também combustível. Posto São Mateus, em Limoeiro, bairro do Bom Nome, da Boa Fé, na Avenida Dom Aureliano Matos, na Cidade Alta, e também lá, também aqui na cidade vizinha de também cidades como Morada Nova, Uererê, Aracati, e também em breve na cidade de Tabuleiro do Norte. Muito bem, vamos ouvir os nossos mediadores, Juscelino Castro e Eliseu Xavier, já estão conosco aqui. A nossa emissora tem na direção-geral Renato Guimarães, superintendência de Jailton Batista. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa deste sábado, mais um debate regional, e vamos tratar de um assunto muito interessante, que é o assunto do Covid-19. Nós estamos num momento em que o Brasil já chega a milhares, de casos confirmados e também centenas de mortes. Um dos maiores números do mundo. O Brasil só perde agora para os Estados Unidos. E vamos debater esse tema com dois especialistas da área, médicos que estão aqui conosco, convidados para a gente fazer o debate. Vamos chamar o boa tarde dos nossos mediadores agora, Juscelino Castro e Eliseu Xavier. Boa tarde, Eliseu. Bem-vindo a mais um debate regional. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos os queridos ouvintes da Regional FM 90.3. É mais um prazer, uma grande satisfação estarmos aqui apresentando, mediando o debate regional com duas pessoas que vai nos ajudar muito a entender quais são os mitos, prevenção e vacina para essa pandemia que assola o mundo. Então, será um prazer, uma satisfação. Eu tenho certeza que esse debate será muito proveitoso, assim como os demais. Muito bem. Obrigado a você por estar aqui conosco mais uma vez. Juscelino Castro também, remotamente hoje, trazendo aqui a sua participação na mediação do debate. Boa tarde, Juscelino. Seja bem-vindo. Boa tarde, José Luiz e todos os ouvintes da Regional FM 90.3 de Limoeiro do Norte. Claro que ouvindo também e assistindo pela internet, assim como nós estamos. É com certeza um tema muito importante a ser debatido também a respeito da Covid-19, do novo coronavírus, do Covid-19, que tem assustado, e não poderia ser diferente, muita gente no mundo inteiro, e claro, inclusive o nosso Ceará, o nosso Limoeiro do Norte, a nossa região jaguaribana, apesar de ter muita informação a respeito, mas tem muita gente com dúvidas. Inclusive a gente vai falar, não coloquei aí dentro dos tópicos, mas em conversa em off, com o próprio Dr. Ricardo Coração e com o Hamilton, a gente falar também sobre os medicamentos que estão sendo utilizados, que tem muita dúvida. Tem eficácia ou não tem? Tem muita controvérsia. A gente vai falar um pouco sobre isso também dentro do debate de hoje. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Regional FM. Muito bem. Obrigado, Juscelino, por esse momento. Está conosco aqui, remotamente, direto de Fortaleza. Também o nosso amigo Eliseu Xavier, também aqui mediando o nosso debate. Só para você ter uma ideia, nossos convidados de hoje, doutor Hamilton Andrade, ele é enfermeiro sanitarista, ele é graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, especialista em saúde pública, professor e mestre, atuando na Universidade Federal do Maranhão e doutorando pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Dr. Ricardo Hélio Chaves Maia, mais conhecido como Ricardo Coração, médico graduado pela Universidade Federal do Ceará em 99, residência em Medicina e Emergência pela Escola de Saúde Pública do Ceará em 2011, especialização em Gestão de Saúde, também pela Escola de Saúde Pública em 2009, especialização em Cardiologia pela UES em 2015 e mestre em Gestão em Saúde pela UES também em 2018. Hoje ele é médico e também emergencista titulado pela Associação de Medicina do Brasil de 2017. Vamos saber aqui como é que estão os nossos convidados. O doutor Hamilton já está conosco. Uma ótima tarde. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Doutor Hamilton, seja bem-vindo ao nosso debate regional. Que prazer tê-lo aqui na nossa FM Regional 90.3. Obrigado pelo convite, o prazer é meu. Acho que eu atrasei um pouquinho no acesso, porque essas tecnologias acabam nos tomando aí, o conhecimento. Eu me enrolei um pouco, mas deu certo. Boa tarde a todos.
Muito obrigado, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso debate regional, um tema muito hoje em evidência, Covid-19. Doutor Ricardo Coração, Juscelino, Eliseu, algum contato já para começarmos aqui o nosso debate? Eliseu? Juscelino? Meu caro Juscelino, Opa, desculpa, o microfone, liguei. O doutor Ricardo Coração, ele vai estar chegando dentro de 10 minutinhos, ele disse que vai demorar uns 10 minutinhos, mas está indo para a rádio, viu, Zé Luiz? Ele vai estar com você aí no estúdio. Muito bem. Eu quero, desde já, Zé Luiz, pedir a sua permissão e agradecer a presença do Hamilton. É um colega que eu conheço há mais de 30 anos, fomos colegas no Colégio Patronato em Limoeiro do Norte. Por sinal, era o meu melhor amigo da época do patronato e é uma imensa satisfação recebê-lo aqui no nosso debate de hoje. É filho de Limoeiro do Norte, filho também de uma grande figura, professor José Mendes, muito conhecido em Limoeiro e toda a região. Uma grata satisfação. Muito bem. Então, vamos lá, vamos começar então a dar início ao nosso debate, enquanto o doutor Ricardo Coração... Juscelino. Pois não, professor Milton? Pode falar. Só não vale dizer a nossa idade, viu? Fique em off, né? Manter esse sigilo, né? Muito bem. Vamos lá. Eu passo a palavra para Juscelino, que começa hoje o debate, conversando com o doutor Hamilton, a respeito desse assunto tão em evidência que mudou completamente a rotina de todo o planeta, o Covid-19. Juscelino, pode começar o nosso debate. Pronto, eu quero conversar com o doutor Hamilton para que ele fale um pouco mais. Ele já até, inclusive, no meu antigo posto de trabalho, falando a respeito sobre máscaras de proteção. Por quê? Porque tem muita gente, inclusive o nosso colega Mário Oliveira nos comentou durante esta semana que teria acontecido uma reunião com mais de 100 médicos para dizer da eficácia ou não do uso de máscaras. Eu gostaria que o Hamilton desse o seu cartão de visita falando, existe eficácia ou não? A máscara de tecido, ela faz realmente a proteção que as pessoas querem ter ou imaginam ter contra o coronavírus, Hamilton? Ok, Juscelino. A gente sabe que o Covid-19 é uma doença muito recente, né? Então, muita coisa está se descobrindo, né? Muita coisa nova que não se sabia, inclusive a questão da reinfecção, né? Isso é possível, não é porque eu tenha tido uma vez o Covid que eu não vou ter mais, isso está comprovado que pessoas estão sendo reinfectadas do Covid-19, né? Inclusive o primeiro caso aqui no Brasil foi registrado em São Paulo, certo? Uma técnica de enfermagem que, após aproximadamente 30 dias de ser considerada curada, ela teve uma reincidiva, ela teve novamente o Covid, né? Existem casos na China, na Inglaterra, né, no Canadá, então isso é uma coisa que já está aparecendo aí, né? Dito isso, é importante, pessoal, o uso dos equipamentos de proteção individual, que são conhecidos pela sigla EPIs. Não existe cura do Covid. A vacina também não foi lançada. Então, o que nós temos são as medidas não farmacológicas, dentre elas o uso da máscara. A máscara é uma proteção, certo? É um mecanismo de barreira. E isso vai diminuir a chance de, se eu estiver sintomático, se eu estiver com a doença, vai diminuir a chance de eu transmitir para outras pessoas, porque vai ficar, né, a saliva vai ficar um pouco retida na máscara, tá? Então, é eficaz, tá? O uso da máscara é eficaz na proteção, certo? Pode ser de tecido. Essa eficácia, Hamilton, por gentileza, me permita. Pois não. Essa eficácia, porque tem muita gente, por exemplo, que usa uma só máscara o dia inteiro. É dito também que se ficar úmido já não tem essa proteção quanto as pessoas imaginam ter. Eu queria que você falasse também, aproveitasse o gancho aí para falar a respeito disso. Porque eu, particularmente, tenho 20 máscaras de tecido, lavo 4 ou 5 máscaras
por dia, máscaras por dia, porque eu utilizo no mínimo 5 durante o dia. Queria que você falasse também a respeito disso. Ok, pois não. A eficácia já foi comprovada, né, que após 2 horas de uso, né, ou se ela estiver úmida, tem que trocar. Então, o uso dessa máscara, como você bem colocou aí, a pessoa usa uma máscara o dia todo, a eficácia está muito comprometida, tá? Porque se a máscara fica úmida, né, automaticamente perde essa capacidade de barreira, né? Então, a cada 2 horas eu tenho que trocar essa máscara, ou sempre que ela estiver úmida, né? E me permita também, Juscelino, colocar aqui que o uso da máscara tem que cobrir nariz e boca. Se eu colocar máscara apenas cobrindo a boca, eu não estou protegido, porque o nariz está descoberto. Eu tenho visto muito as pessoas utilizando de forma errada a máscara. Ou coloca aqui debaixo do queixo, ou coloca debaixo do nariz. Não está servindo de proteção. Para a máscara cumprir o seu papel de proteção, ela tem que cobrir toda a área de nariz e boca. Tem que oferecer essa proteção. Outro ponto. Alguns shoppings de algumas capitais e cidades estão permitindo o funcionamento. Por exemplo, eu resido atualmente na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Então, aqui os shoppings estão funcionando há mais de 15 dias. É obrigatório o uso da máscara. Aí, o que é que eu tenho observado? As pessoas colocam a máscara direitinho, entram no shopping, tudo bem, mas quando elas saem do shopping, tira a máscara. Ou seja, a pessoa está exposta da mesma forma. Então, se você está em ambientes públicos, é o uso de máscara, pessoal. Não importa se é em banco, se é na calçada, não importa se é em shopping, eu tenho que usar máscara da forma correta, porque senão não vou estar protegido. Respondi a pergunta? Sim. Deixa eu colocar aqui um outro fato, doutor Hamilton, em relação a essa questão da máscara, né? O senhor fala que depois de 2 horas ela perde a sua eficácia. Para quem transmite, se tiver assintomático, ou para quem pode estar se protegendo de uma possível transmissão através das gotículas? Qual é a relação da eficácia das 2 horas? Eu usando para falar ou eu usando para não receber as gotículas de saliva que possa me contaminar? Certo. Boa pergunta. Na verdade, a quebra dessa proteção, ela é para os 2 lados. No entanto, eu estou correndo mais risco de forma externa, né? Porque a gente sabe que um tecido úmido ele vai captar partículas do meio externo. Fica mais fácil, em forma mais simples. Ela vai grudar mais na máscara, né? As partículas de fora. Então, eu que estou usando essa máscara úmida, eu tenho mais chance de me contaminar, mais ainda do que de transmitir para outra pessoa, porque essa máscara úmida, ela vai estar captando todas as partículas externas, né? Então, vai grudar na máscara e eu vou entrar em contato com essas partículas, né? Então, a quebra dessa proteção é mais para quem está usando mesmo. Uhum. Porque assim, eu fico pensando o seguinte, se eu tiver assintomático e tiver realmente com o vírus, a cada momento dessas 2 horas que eu estiver falando com a máscara e ela está umedecendo, eu estou repondo mais vírus no meu organismo? Seria mais ou menos isso? Também. Mas não só isso, mas se você entra em contato próximo com alguém, né, que fale perto de você, então essas partículas que a pessoa está emitindo vai grudar mais na sua máscara, e aí você vai em contato mais rapidamente. Ao passo que se a máscara estiver seca, né, essa adesão das partículas no tecido é mais difícil. Então, teoricamente, a barreira é mais eficaz. Quando ela está úmida, a máscara está captando todo tipo de partícula, está grudando na máscara e a pessoa está absorvendo essas partículas, né?
Então é muito importante você ter o hábito realmente de lavar a máscara a cada 2 horas de uso, se tiver uma para repor, e quando chegar em casa, você fazer essa asepsia. Existe eu passo já a palavra para Eliseu, mas eu queria só complementar essa questão da máscara, doutor Hamilton, é o seguinte, a gente vê muito dizer, você bota numa água, você bota com uma gotinha de água sanitária, e você faz aquele tempo de 20 minutos, depois você lava com sabão neutro e põe para estender, que ela está pronta para usar após a secagem. Mas aí eu faço uma pergunta, eu ouvi também uma pessoa que é sanitarista dizer, bom, a água sanitária ela tem uma função de clareamento. O que seria ideal para fazer asepsia de molho seria bicarbonato. Como é que o senhor vê, o senhor analisa essa pergunta? Cabe água sanitária ou bicarbonato para fazer a higienização quando for lavar? Certo. O vírus, o Covid-19, ele é frágil. Ele tem uma certa fragilidade com relação a substâncias sanitizantes, né, e a sabão. Desta forma, tanto o sabão em pó e também a água sanitária são eficazes na destruição desse vírus, né? O fato se utiliza bicarbonato ou não é um acréscimo, né? É uma proteção a mais, é uma segurança a mais. Mas o que os estudos têm mostrado é que a lavagem normal mesmo, com sabão, água sanitária, deixando de molho, já é eficaz, já é suficiente, né? Eu acho assim, o que a gente tem que ter em mente é o básico que funciona, né? Esse é o básico e é o que funciona, né? Então, sabão e pó que você usa para lavar as outras roupas pode ser utilizado. E a água sanitária que você usa para clarear a roupa branca, para tirar a mancha, também é eficaz. Então, não vamos complicar, não é? Vamos dizer assim, né? Isso já está comprovado, isso é eficaz, né? Inclusive, depois deixar secando um pouco, porque a ação do sol e do calor, ela também vai assegurar a destruição desse vírus, né? E antes de eu usar essa máscara, eu vou passar com ferro quente. Então, note aí, eu vou ter o sabão, eu vou ter a água sanitária, eu vou ter a ação do sol e eu vou ter o ferro de passar. Qual é o vírus que vai suportar isso? Só se for um super vírus, né, de outro planeta, né? Porque eu tenho aí 4 medidas, né, mais do que eficazes para destruir esse vírus, né? Então, fique tranquilo, as pessoas, né, que se você fizer essas medidas, você vai estar garantindo a eficácia dessa máscara, né, a desinfecção dessa máscara, e ela vai estar pronta para ser reutilizada. Estamos conversando com o doutor Hamilton Andrade, ele que é enfermeiro sanitarista, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorando também em São Paulo, pela USP, participando do nosso debate regional sobre Covid. Eu passo a palavra para Eliseu Xavier, um dos nossos mediadores. Fica à vontade, Eliseu. Doutor Hamilton, ainda nessa seara da utilização de máscaras, nós sabemos que a utilização de máscaras caseiras pela população pode muitas vezes causar uma falsa sensação de proteção. Haja vista essas medidas de higienização não serem tomadas corretamente, e o senhor já nos orientou claramente a respeito disso, mas eu gostaria de um esclarecimento quanto à confecção dessas máscaras. Se uma camada é necessária, 2, 3, qual seria a melhor confecção para que assim nós pudéssemos, então, nos sentir mais seguros com o tipo de utilização de máscaras caseiras. Ok, Eliseu, muito pertinente a sua colocação, né? De fato, as pessoas acham que, pelo fato de estar utilizando a máscara, não precisa mais estar lavando as mãos, passando álcool, né? Ela já está super protegida. Quando, na realidade, essas não precisa evitar farmacológicas, né? Exatamente. Então, a pessoa tem que ter a distância mínima de pelo menos 1 metro, 1,5 metros, né? Para não ter essa proximidade, essa aglomeração. Então, é aquela história. É um conjunto de fatores que vai garantir a minha proteção.
não é só o uso da máscara, não é só a lavagem das mãos, não é só me manter distante das pessoas, em ambientes públicos. Na verdade, é a soma, é o somatório desses fatores. Então, se eu utilizo máscara, eu também vou precisar lavar as mãos, eu também vou precisar utilizar o álcool, até porque se a minha mão estiver contaminada e eu levar para a máscara, tocar na máscara, eu estou me expondo ao risco, né? Quanto aos materiais utilizados, a gente sabe que quanto mais camada estiver a máscara, mais proteção ela oferecerá, né? Então, é importante, se for possível fazer uma máscara com mais de uma camada, né? Ótimo, eu vou aumentar a minha eficácia. Mas aquela máscara com uma camada, né, também já oferece uma certa segurança. Claro que quanto mais camadas eu tiver, mais proteção isso vai me garantir, né? Mas entre usar uma máscara com uma camada e não usar máscara, é melhor usar máscara com uma camada, né? O que eu não posso é ficar sem utilizar máscara ou usar a máscara de forma errada. Eu posso ter uma máscara com 5 camadas, mas se eu colocar a máscara aqui abaixo do nariz, de que é que vai me adiantar tamanha proteção, né? Então, é outro mito, vamos dizer assim, né? Eu não preciso me preocupar, eu tenho que ter uma máscara com 2, 3 camadas, porque senão eu estou desprotegido. Não é bem assim, né? Se eu tenho uma máscara, né, se eu estou usando a máscara de forma correta, não importa se tem uma camada, se ela é de algodão, ou se ela é de neoprene, ou se ela é de sei lá qual tecido, mas se eu estou usando da forma correta, eu já estou, de certa forma, protegido, né? Respondi ao... Entendeu? Professor Hamilton, chegou aqui também uma pergunta do Leonardo, que já disse também que é seu amigo Leonardo, filho da Bazinha, aqui da Escola Normal. Ele dá uma boa tarde e pergunta... Pergunte ao professor Hamilton onde tem essa pesquisa sobre a máscara e o que ele diz sobre essa pesquisa que na Holanda, o governo holandês sugeriu para a população que o uso da máscara não será obrigatório, pois não tem comprovação científica da eficácia. O governo holandês não exigirá o uso de máscara em público por falta de evidências científicas. Isso foi dia 4 de agosto. E por Angélica, o governo holandês declarou na semana passada que não exigirá o uso de máscara em público para impedir a disseminação do vírus chinês, citando o fato de que não há evidência científica. Do ponto de vista médico, não há evidência de um efeito médico no uso da máscara, por isso decidimos não impor uma obrigação nacional, disse o governo holandês. A autoridade de saúde do governo holandês também tem expressado dúvidas sobre a eficácia das máscaras. Ele acrescentou que a organização não está ciente de que alguns estudos mostram que as máscaras podem ajudar a retardar a propagação do vírus, mas ele argumentou que as evidências não são conclusivas e que as máscaras podem realmente aumentar a probabilidade de transferir a doença se não for usada adequadamente, como o doutor Hamilton já falou, com informações da agência Reuters, que é uma agência de notícias internacional. Antes de a gente tocar mais nesse assunto, eu estou aqui com o doutor Ricardo Coração, não sei se o Juscelino ou também o Eliseu, que estão no comando da transmissão, se a câmera frontal que está comigo, a outra que é do Cavalete, poderia passar para poder ter um ângulo de pegarmos nós dois. Eu vou virar aqui a câmera para a gente ouvir o boa tarde do doutor Ricardo Coração, que está conosco, e vamos aqui ouvir o boa tarde, agradecer a disponibilidade de estar conosco nesse debate regional. Doutor Ricardo, uma ótima tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Ele fala aqui. Ok. Isso. Boa tarde, Zé Luiz, ouvintes, os demais debatedores aí, Eliseu, Hamilton e Juscelino, né? Isso. Está caindo aqui. Bom, deixa eu só ajeitar aqui o microfone. Pronto, pode falar dessa posição. Então, muito bem. Estou chegando agora, estou aberto aqui à conversação, tenho certeza que as perguntas aqui são bem interessantes, pelo pouco que eu já peguei aqui do debate, e espero contribuir de alguma forma. Muito bem, doutor Ricardo, muito obrigado. Então vamos lá incluí-lo nessa conversa sobre a máscara. Nós perguntávamos aqui a respeito dessa questão da eficácia, né? Do uso correto, da forma da higienização, e que de fato realmente a máscara ela pode ser eficaz nessa questão da transmissão do vírus para outra pessoa.
como médico, qual o seu posicionamento em relação ao uso dela? Pronto, existe vários tipos de máscara, né? Nós sabemos que, trouxe até um aqui a máscara N95, né? Esse padrão de máscara sim é o que realmente tem eficácia comprovada para partículas de menor tamanho, né? E existem as máscaras cirúrgicas que promovem alguma redução, mas realmente eu acho que é de conhecimento público que no começo da epidemia a própria OMS divulgou estudos mostrando e relatórios mostrando que a máscara de pano comum não teriam a devida cobertura, né? Não conseguem conter. E, inclusive, já tive de ver estudos mostrando que pode vir a aumentar a chance de infecção pela questão da higiene, que não fica adequada e acaba retendo muitas gotículas, enfim. Isso tudo é muito controverso, sabe, Zé Luiz? Honestamente, eu me sinto tão perdido em algumas vezes quanto a maioria da população. E eu acho que a comunidade científica inteira está assim, está batendo cabeça e está tendo posições antagônicas o tempo todo. Acho que o clássico dessa epidemia é isso. Ninguém sabe de certeza nada, né? Então, é essa visão que eu tenho. Com certeza, esse tipo de máscara PFF2, PFF3 e N95 são as máscaras realmente seguras. As demais, a máscara cirúrgica, os estudos mostram que teria que trocar a cada 2 ou 3 horas, né? E a máscara de pano realmente não tem evidência muito forte que mostre que ela protege a população. Então, eu entendo a pergunta do Leonardo aí, né? Leonardo? Isso, Leonardo. Eu entendo a pergunta do Leonardo porque eu acho um tanto absurdo quando algum governo, quando o governo quer proteger a população e orienta a população a usar máscara, eu acho interessante. Agora, quando o governo começa a querer multar a população por não usar máscara, eu já acho que está invadindo um pouco a liberdade individual e até em cima de uma medida que não tem comprovação científica. Tão fechada, né, que é cheia de controvérsia. Então, eu acho que gerar uma multa a partir de uma coisa que ainda tem controvérsia, eu acho que é um Mas entre usar e não usar, sou como homem de medicina, um homem de saúde, qual seria a recomendação? Só usar se fosse uma específica, como o senhor falou, ou se poderia uma de pano não deveria usar? Eu acho que, assim, o que é que se tem hoje? Existe uma boa parte do corpo científico mundial que acredita que sintomáticos não transmitem, que assintomáticos não transmitem, ou seja, se você não está com queixa alguma, você não é capaz, mesmo que você esteja infectado, você não é capaz de transmitir o vírus. Então, o uso generalizado de máscaras, eu sou contra. De usar, de obrigatório usar, você sair na rua, em qualquer local que você vai, eu acho. Agora, determinados estabelecimentos, locais onde haja uma proximidade, eu acho que é de bom gosto usar, porque aquele argumento que você usou é melhor do que nada, que o doutor Hamilton estava falando aí também, é melhor do que nada. Em ambientes fechados e tudo, aglomerações, eu acho que é interessante usar. Agora, difusamente, você só poder sair de casa portando a máscara, eu já não concordo com isso, né? Mas é uma opinião muito particular, entendeu? Claro, é uma opinião muito particular, eu não estou aqui para ditar verdade nem regra, não. Estou dando minha opinião pelo pouco que eu tenho visto aí da epidemia, pelo que a gente fica acompanhando. Eu acho que é complicado a obrigatoriedade de sempre que você sai na rua, você ter de estar de máscara. Tem vídeos, inclusive, de gente sendo abordada dentro do carro, porque está sem máscara dentro do carro. Pô, eu estou no meu carro sozinho, ou no máximo com um familiar meu que mora comigo e que já convive comigo sem máscara o tempo todo. Para que usar máscara naquele ambiente? O que se configura de que a máscara realmente ela tem a sua eficácia de não você soltar a gotícula no meio de uma aglomeração maior. Então, como você falou, a questão de você poder contaminar ou ser contaminado de alguma maneira, né? Esse é um fato. Luiz, Oi, não, Juscelino. Não é para entrar no mérito ainda, é só para falar em relação à câmera. Você pode ir na configuração do link que você entrou, que você está aí. Você vai em configuração, você escolhe a câmera, aí você pode mudar a câmera, certo? Para que fique no ângulo você e o Dr. Ricardo Coração. Muito bem. Agora, para me achar essa configuração, vamos continuar o debate? E aí, tem uma estrelinha aí, do lado da câmera, tem Can, aí tem uma estrelinha, é nessa estrela. Can e Mickey. Can e Mickey. Bom, não tenho esse domínio, não tenho. Infelizmente, eu confesso que eu estou meio marruá para esse negócio. Mas vamos continuar aqui, porque a gente vai continuando aqui. Vamos lá. Bom, está aberta aí as perguntas para os nossos debatedores. Eliseu.
Zé Luiz, eu gostaria de aproveitar que o doutor Ricardo já citou aí a OMS, o doutor Hamilton também. Eu gostaria da opinião deles em relação à atuação da OMS nesta pandemia. Porque a OMS, ora diz uma coisa, ora diz outra. Sabemos, como disse o doutor Ricardo, que esta pandemia pegou o mundo de surpresa. Todavia, eu gostaria de uma opinião de dois especialistas a respeito da atuação da OMS, haja vista que prefeitos e governadores, presidentes de outros países têm tomado suas atitudes baseadas nas recomendações da OMS. Estou sempre falando errado, OMS, né? Da OMS. Então, eu gostaria de uma opinião dos senhores especialistas a respeito da atuação desta organização. Vamos começar com o doutor Hamilton. Ok. A gente sabe que a OMS é um órgão a nível mundial, né, que regula, né, que orienta, que normatiza, estabelece diretrizes, né, acerca de posicionamentos, né, por parte dos governos e das entidades públicas, né, no mundo todo, né. Eu acho assim, eu concordo com o que o doutor Ricardo colocou. Essa pandemia, ela veio, assim, para reformular muita coisa que a gente achava que sabia, né, sobre as doenças, de uma forma geral, né. Ela veio também para escancarar a situação da saúde pública, principalmente do nosso país, né. Então, ela veio para mostrar quão calamitoso realmente, de fato, está, né? E forçou os governantes a investir mais, né? Eu acho assim, o lado bom dessa pandemia é que eu acho que há muitas décadas que não se investia tanto, né, na assistência a nível terciário, vamos dizer assim, a nível complexo, de alta complexidade, como agora. Então, se tem um lado bom nessa pandemia, ao meu ver, é esse, né? Não entrando na questão dos desvios de verba, porque isso aí já é um outro assunto, mas, de uma forma geral, houve investimento, né, em leitos, em equipamentos, enfim. E como eu vinha falando, há uma controvérsia, realmente, não há um consenso, né? Por exemplo, quanto ao uso da máscara, né? Esse estudo que o Leonardo colocou, eu vi recentemente, eu confesso que eu não me apropriei muito profundamente desse estudo na Holanda, né? Mas é isso, eu acho que a Organização Mundial da Saúde, ela tem exercido o papel dela, que é de orientar, né? De orientar, de estabelecer diretrizes, de colocar, olha, a situação é essa a situação mundial que estamos vivendo. A gente precisa tomar medidas para controlar, né? Controlar esse vírus, controlar essa pandemia, né? E voltando para a questão do uso da máscara, eu acho assim, gente, não, eu também sou contra o uso compulsório, obrigatório e multa de máscara. Eu acho que vai de cada um. Eu acho que só quem já vivenciou isso, né, ou quem já teve um ente seu vítima do Covid, é que tem a consciência do uso da máscara. Ninguém vai lhe obrigar a usar. No entanto, eu acho que é um consenso seu, até para garantir a sua saúde, a saúde de outro, que você use, mas vai de cada um, né? Quanto ao uso de máscara N95 ou não, eu acho que o importante é usar. Eu acho assim, há até uma recomendação do Ministério da Saúde que essas máscaras mais avançadas, né, deixe para os profissionais de saúde, né, a N95, que eles vão realmente precisar utilizar na sua frente de trabalho, né, e os outros utilizar uma máscara comum, né, mas o importante é utilizar, né, mas voltando, eu acredito que a Organização Mundial da Saúde tem cumprido o seu papel no sentido de direcionar, né, com controvérsias ou não, mas ela está cumprindo o papel dela de alertar, né, de alertar o problema que está aí, né.
a nível mundial. Muito bem. É uma posição realmente que você fica com um choque, um turbilhão de informações, e a gente acaba ficando realmente sem entender a quem seguir. Aqui a Lucilene Nogueira diz: as máscaras dos profissionais de saúde, o tempo também são 2 horas, eles podem usar somente por 2 horas. O Tarcísio manda boa tarde a todos, também o Terto Maia também parabeniza aqui pelo debate. Obrigado, Terto, pela companhia. Vamos trazer aqui. Os profissionais da saúde, doutor Ricardo Coração, também tem esse tempo limite de 2 horas para usar a máscara? Sim, a máscara, a fabricação da máscara, a durabilidade dela não tem a ver com quem está usando, né? Nem o tecido, nem o tipo de máscara. Tem a ver com isso, com a qualidade do material que é feito, né? Uhum. A N95, ela pode ser usada até 15 dias, né? Essas máscaras aqui de proteção mais forte, elas podem ser usadas até 15 dias, e tem um estudo que recomenda uma reutilização desde que seja esterilizada por força de vapor quente, né? Exemplo, você coloca numa cuscuzeira, né, bota água fervendo embaixo e bota ela sob o calor do vapor quente. Uhum. E isso seria uma maneira de garantir a reutilização dela. As máscaras cirúrgicas aquele prazo que a gente falou, até 3 horas aí você teria que trocar. Na prática, o que é que a gente vê? A gente passa um dia inteiro com a máscara cirúrgica, né, porque não tem realmente, como o Hamilton falou agora há pouco, não tem equipamento para todo mundo, né? Essa é a grande verdade, não tem como, não tem nem capacidade produtiva de tanto material, né, para cobrir o mundo inteiro de máscara. Então, acaba ficando condicionado para o profissional de saúde, né, a medida mesmo de economia. Sobre o que o Eliseu perguntou, papel da OMS. Eliseu, primeiro um prazer falar com você, a gente se conhece de longa data, né, fazia tempo que a gente não se falava, mas tivemos já boas conversas e bons debates e rimos também juntos no passado, né, no surgimento do Facebook aqui na política limoeirense. Mas eu acho o papel da OMS, eu acho que caiu uma máscara da OMS durante essa epidemia. Eu acho que a OMS mostrou um ativismo político, ideológico que não deveria, né? Não estou dizendo que a partir de agora tudo que vier da OMS não é para ser seguido e vou fazer justo o contrário, não é isso não. Certamente a OMS acerta em quase tudo que faz e que prega, mas ela mostrou que tem uns interesses por baixo, né, das posturas, especialmente do atual presidente da instituição. Então, assim, caiu uma máscara, todo mundo botando máscara, e a OMS derrubou uma máscara que deixa a gente triste, que deixa quem trabalha na saúde, deixa a gente triste, porque a gente espera desses órgãos uma postura mais isenta e o mais apolítica possível. Mas é uma esperança inocente, ingênua, porque todo mundo tem o seu lado e todo mundo tem o seu interesse. Essa é a grande verdade, isso é da natureza humana. E o pessoal da OMS mostrou, né, a direção da OMS mostrou que tem um certo viés ideológico, né, em alguns momentos isso interferiu nas posturas deles, né. Obviamente, reitero, não é por isso que a partir de agora tudo que vier da OMS eu não vou acreditar, não é bem isso, a gente acredita sim, né, mas a gente olha sempre a possibilidade de uma segunda opinião, de uma controvérsia, de tentar buscar uma outra fonte. Isso até, de certa forma, enriquece o debate. Todo mundo fala que a polarização política do Brasil está horrível, então, sem querer transformar esse debate numa questão política, mas essa questão da polarização é uma questão mundial, não é uma questão brasileira. O Brasil é uma gotinha d'água no meio disso, realmente é uma questão mundial. E é bom que esteja polarizado, é bom que hajam dois lados, é muito melhor do que haver um lado só. Então, o que é que a gente aprendeu com isso tudo, na minha opinião, é que tem que observar a OMS com alguma desconfiança, porque em algum momento a OMS mostra que tem interesses financeiros, que tem parcerias financeiras às quais ela muda de opinião, né? Então é isso. Muito bem, esse é o assunto que estamos falando sobre o debate regional de hoje, sobre o Covid-19, assuntos como máscara. Convidado doutor Hamilton e doutor Ricardo Coração são os nossos convidados. Juscelino, gostaria de colocar mais algum ponto?
Eu gostaria que os nossos convidados falassem a respeito de meios de transmissibilidade. Porque existe muita dúvida também, apesar de ainda estar em estudo também, né, porque se falou muito também em alguns meios, se pega pelo ar. Eu, particularmente, por exemplo, já estou quase que virando costume. Tudo que eu compro no supermercado, eu higienizo. As sacolas, se eu compro um achocolatado em caixinha, eu lavo antes de colocar na minha geladeira. Ou seja, a minha parte eu estou fazendo. Se é exagerado ou não, mas eu entendo que a população tem que fazer isso também dentro das suas possibilidades. Então, eu gostaria que eles falassem a respeito disso. O que é que eles têm para nos dizer, para dizer à população, de certeza, de meios de transmissão. O Hamilton falou no início a respeito de shoppings. Eu fui em um shopping aqui em Fortaleza, que na entrada é feita a medição, né, de temperatura de todas as pessoas numa fila, a verificação de temperatura da pessoa, tem tapete higienizador, os corrimões dos shoppings todos são higienizados a todo momento, enfim. Eu queria que eles falassem um pouco a respeito disso, dos meios de transmissão, quais são, se realmente é tudo isso que se fala ou é mais algo que se cria em torno de todo o problema chamado coronavírus. Vamos começar com o doutor Hamilton. Ok, Juscelino, bem colocadas essas questões aí, né? E aí, deixa eu abrir um parêntese, né? A questão pelo pouco conhecimento, né, que se tem, né, a respeito dessa doença, né, se cria também muito alarmismo, né, ou mesmo as pessoas ficam muito desconfiadas ou muito, né, com relação, até um pouco temerosas, né. E aí você falando a questão do tapete de sanitização, do termômetro, né, eu fico assim me questionando, puxa, isso poderia ser uma prática regular, né, isso é saúde pública, né, você promover saúde, a prevenção de doenças, né, mas visto que essa doença é tão desconhecida no meio, né, cientista e no meio médico, que as pessoas estão tomando esse cuidado realmente bem mais aprofundado, né? Mas voltando aí, o que a gente tem que ter mais ou menos um paralelo aí, uma comparação, é que o Covid-19 é uma doença provocada por um vírus, né? É uma doença infecciosa, contagiosa, né, transmitida por um vírus. E como toda doença de origem viral, né, muito dessa propagação desse vírus se dá pelo contato direto e ou próximo daquelas pessoas sintomáticas ou já com a doença. Desta forma, as formas de contaminação, né, ou pelo compartilhamento de objetos, né, seja uma colher, garfo, copo, né, o mesmo copo de uma pessoa que esteja doente, passar para outra, vai estar contaminando, né, da tosse, do espirro, o fato de você estar falando próximo daquela pessoa, as gotículas de saliva, né, que vai estar saindo de uma pessoa, entrando em contato com a outra, por isso a importância da máscara, né, mesmo com um pouco de controvérsia na sociedade, se usa, se não usa, mas uma coisa ela se propõe realmente e cumpre o seu papel de barreira, né, ela diminui a chance dessa gotícula, né, sair, né, de uma boca para entrar em contato com a outra pessoa, né. E há estudos que mostram que através dos aerosóis, né, que são gotículas que ficam dispersas no ar, né, que também podem, né, contaminar as outras pessoas, né, de forma que o contato próximo, direto, né, é uma das principais formas de contágio. Daí a questão da gente evitar as aglomerações, evitar estar muito próximo um do outro, né, exatamente para diminuir o ciclo
né, desse vírus, né, de propagação desse vírus, né? Basicamente é isso aí. Muito bem, doutor Ricardo Coração. O doutor Ricardo quer complementar aí alguma coisa? Muito bem, vou passar para ele. Essa questão da higienização de todo esse processo, tapete químico, também, álcool em gel, corrimão de shoppings, como é que o senhor vê essa questão dessas higienizações? Isso realmente funciona para combater o vírus? Olha, eu acho que toda tentativa é válida, né? O que se tentar para amenizar a contaminação é válido, sim. Então, jamais seria contra aí alguma medida sanitária nesse sentido. Eu acho que é importante, sim, a verificação de temperatura também. Obviamente, isso não vai ter um efeito de 100%, mas alguma atenuação na transmissibilidade vai conseguir. A gente nunca pode esquecer que se trata de uma gripe. Então, a gente conviveu com gripe uma vida inteira, né? Vamos lembrar como é que se pega gripe, normalmente. De quem que a gente costuma pegar gripe, normalmente como é... Então, não é tão instantâneo assim, obviamente. Eu estou falando isso no sentido de tranquilizar, porque já existe muita informação no sentido de alertar. Então, eu acho importante também fazer o contraponto de tranquilizar. É uma gripe... como a gente sempre conviveu com as outras gripes, a gente sabe como é que pega gripe, né? Falando muito perto, né? Espirrando, pegando na mão, né? O toque físico, né? Da pele, usando fomites, né? Usando prato, colher, copo, enfim, convivência num ambiente, numa sala pequena, e isso facilita, né? Não é também assim, estamos aqui a 3 metros de distância e tem um com corona, pronto, todo mundo vai pegar. Se fosse assim, minha gente, se você vai numa emergência de um hospital, você pode ter certeza, hoje mesmo, em qualquer emergência de hospital que for, apesar da epidemia estar mais branda, vai ter lá 2, 3 esperando na fila de espera com Covid. E não necessariamente passa para os outros, entendeu? Porque o tempo de convivência ali naquela sala de espera é 2, 3 horas e não é suficiente. As pessoas não estão se tocando, né? Os desconhecidos não estão pegando um no outro, nem estão espirrando em cima do outro. Então, assim, não é tão alarmante também assim. Obviamente, as instituições como os shoppings e qualquer repartição pública tem que ter esses cuidados, sim. Eu fico com o pé atrás quanto à questão do tapete. Honestamente, eu não vejo, porque sai um estudo que poderia, né, tá sendo carreado pelos sapatos dos profissionais de saúde, mas eu acho isso de pouca evidência, né? Mas, enfim, também não vou dizer que sou totalmente contra, né? Não, dizer que não também eu faça, né? Isso, porque mal não vai fazer, né? É o mesmo raciocínio até que a gente usa para as medicações. Até porque, doutor Ricardo, isso bem pode cair numa esparrela, me permita, do negacionismo, que realmente claro. essa doença ela é letal, ela é fatal, né? Isso, perfeito. Então, é válido, sim. Acho que eu andei no Iguatemi nesses dias e é exatamente isso. Verifica a temperatura de todo mundo, tem muita higienização, tem alguma restrição para entrar na loja, não entra todo mundo de uma vez, né? Então, acho que isso, por algum tempo, isso é válido, sim. Sobre a epidemia aqui no Ceará, né? A gente sabe que no Brasil, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro começaram na frente, né? Devido aos aeroportos aí, a gente recebeu uma carga viral grande aí de aeroportos internacionais que temos, e hoje o Ceará, falando pela capital, né, realmente praticamente voltou ao normal, né? A quantidade de casos novos que surge por dia é muito pequena, na vida, o dia a dia nas UPAs, nos prontos-socorros, voltou ao normal, não tem mais aquela demanda gigante por Covid. Várias unidades hospitalares fecharam as suas unidades abertas para Covid, né? O Messejano mesmo fechou, o HGF está desativando também agora, São José já desativou a maior parte. Então, assim, todos os grandes hospitais desativaram. As UPAs chegaram a ter containers para guardar os corpos, porque realmente ficou uma demanda muito grande de mortalidade e, enfim, tudo isso já amenizou bastante. A vida em Fortaleza praticamente voltou ao normal. Muito bem. Deixa eu passar aqui trazer aqui a participação do ouvinte nosso, o seu Jesus Andrade. Jesus, uma ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde, Zé Luiz, boa tarde aos debatedores. Eu vejo o seguinte sobre esse Covid-19. Vou fazer uma comparação. Desde quando começou esse Covid-19, que dizem que veio lá da China, que foi as primeiras pessoas infectadas e daí se espalhou muito rápido no mundo inteiro.
Eu acho que também isso contribui muito pela questão, esse vírus que a nação teve, todo o mundo inteiro, pelo ar que nós respiramos. Porque na proporção que você fica infectado, aí você já vem outro lado para contribuir a outras pessoas a ser infectadas. Então tem uma série de fatores. Pessoas que têm a imunidade muito baixa, o organismo não está preparado para resistir àquele Covid-19, como qualquer outra doença, aí chega o ponto que chegou. Principalmente pessoas que têm problema de coração, rins, diabetes, isso contribui para com que seja frágil, a contribuir uma fatalidade, que a gente vê nos meios de comunicação. É diferente quando a pessoa está preparada, se cuidando, que influi, contribui. É um negócio sério. Você vê que tem gente de todas as idades. Uns morrem, gente nova, perde a sua vida. Eu tenho uma impressão que é também muito da questão da imunidade das pessoas. O seu corpo está fragilizado em certo ponto, o organismo, e que às vezes está concluído. Eu vejo gente com idade 90, até quase 100 anos, beirando os 100 anos, já vi no meio de comunicação ter o Covid-19 e ser, como se diz, salvo, não perder a vida. É um negócio que a gente chega a certos momentos de interrogação. E muito obrigado. Muito bem, obrigado, Sr. Jesus. Realmente havia uma informação generalizada de que o Covid afetava pessoas com mais idades e com comorbidades, né? Que no caso, hoje aqui no município de Limoeiro, inclusive, a incidência maior, um percentual maior de notificações de casos estão relacionados à idade entre 15 e 49 anos de idade. Doutor Ricardo, gostaria de comentar sobre esse momento das idades? Bom, que eu vejo, existe sempre essa questão aí da população que seria mais vulnerável, né? Na verdade, assim, o vírus ele se espalha para qualquer idade, não tem? O vírus não escolhe pessoas mais velhas, não. Qualquer pessoa de muita idade e de muitas doenças que já carrega consigo, que adoecer, seja do que for, de uma coisa nova, ela tem menos chance de sobreviver a essa coisa nova, concorda? Então, se você tem alguém idoso aqui, que já tem um monte de outros problemas de saúde, e ele acaba passando por um processo novo, uma doença nova. Esta doença nova tem muito mais chance de derrubar de vez essa pessoa do que alguém que é rígido e que é saudável previamente. Então, essa é a questão. Não é que o vírus prefira infectar pessoas mais idosas, claro que não. O vírus ele pega todo mundo, né? Ele não escolhe idades, não. Sobre a questão da imunidade que o ouvinte, o Jesus, falou, na verdade, Jesus, o que se tem do corona, ele é um vírus que ele tem formas graves, especialmente em pessoas que têm uma imunidade boa. Olha, veja bem, você não vê, vou usar uma linguagem bem coloquial aqui, mas você não vê naquelas pessoas, os moradores de rua, os alcoólatras que vivem na rua, os usuários de drogas, dependentes, essa população ela não foi dizimada pelo coronavírus, como era de se esperar. Qualquer ouvinte é capaz de compreender que esse povo, eles têm imunidade muito ruim, eles se alimentam mal, eles são muito malnutridos, eles têm poucas proteínas e vitaminas na sua dieta do dia a dia, mas mesmo assim eles não foram dizimados. Se você andar no centro de Fortaleza, está lá um monte de gente aí. São Paulo, até citado São Paulo pela Cracolândia também, né? Isso, exatamente, a Cracolândia lá, né, isso mesmo. Então, assim, por quê? Como explicar isso, né? Esse povo, ele tem imunidade mais forte do que a população comum? O álcool protege, o álcool gel que passa nas mãos, o que bebe também protege, não é bem isso. É porque, na verdade, é o seguinte, a doença ela tem 3 fases, né? A primeira fase é a fase que o vírus entra no corpo, e essa fase aí,
é uma fase que todo mundo pega, todo mundo passa por ela, né? A segunda e a terceira fase é onde a doença, ela mergulha no pulmão, né? Ela promove uma pneumonia viral. E a terceira fase, acontece uma inflamação no corpo inteiro. Então, a segunda e a terceira fase da doença, elas dependem especificamente da resposta imunológica da pessoa. Mas não é como se pensa que os mais fracos que pioram mais. Não é isso. É o contrário. Quem tem bom poder de reação imunológica é que acaba tendo uma forma mais forte. Entendeu? Isso não é totalmente proporcional. Na verdade, existem subgrupos geneticamente determinados, que não se sabe ainda qual genética especificamente que determina, mas o que se sabe é o seguinte: a segunda fase, a pneumonia viral, as lesões do pulmão, que fica 50%, 70%, essas lesões são causadas pela resposta imunológica, não é o vírus propriamente que faz. O vírus, ele entra lá, ele liga o disjuntor, ele ativa o gatilho. Então, o corpo começa a reagir de uma forma desesperada para expulsar aquele invasor. E essa reação do corpo, né, exagerada de tentar botar o vírus para fora, acaba provocando mais danos do que benefícios. Era uma resposta imunológica para proteger o corpo, mas acaba sendo mais prejudicial. Então, é como se fosse um excesso de imunidade que provoca a segunda fase e a terceira fragiliza fase. Os outros órgãos, doutor? Fragiliza porque aí, né, o que é que costuma acontecer? É uma cadeia de reações. Então, acontece um disparo de citocinas, né, são moléculas de inflamação do corpo para dentro do pulmão, e depois esse volume passa a ser tão grande que espalha pelo corpo inteiro, né, que atinge a terceira fase aí da doença. E essas reações inflamatórias, essas moléculas inflamatórias aí, elas fragilizam o corpo de maneira tal que várias bactérias que estão no ambiente acabam entrando e provocando infecções bacterianas. Então, na segunda e na terceira fase, além da infecção viral, você tem muito mais a infecção bacteriana também. Você tem uma resposta imunológica exagerada junto com infecções bacterianas. Então, é isso que leva à mortalidade. O vírus, quando a pessoa está lá com 15, 14 dias de doença, o vírus já desapareceu, não tem mais nem corona lá dentro. E mesmo assim a pessoa está grave, está ruim, está afundando, porque desestruturou a reação imunológica, o sistema imunológico de maneira tal que desequilibrou o corpo inteiro, né? Então empurrou a pessoa... As infecções oportunistas. Isso, empurrou, né, a pessoa numa avalanche. A ladeira abaixo. Isso, que muitas vezes é sem volta. Claro que a maioria das vezes consegue se reverter. Aí onde entram fatos curiosos, assim, que é bom eu sair de casa pensando, tenho que falar sobre isso. Uma das primeiras coisas muito negativas que se espalhou nessa epidemia é assim: se o paciente chega com falta de ar, eu estou falando, se espalhou na comunidade médica, né? Se o paciente chega com falta de ar, entube ele o mais precoce possível. O que é entubar? Quando acontece uma falência da respiração, que você não consegue mais oxigenar o seu corpo inteiro de maneira correta, o último recurso é você... De maneira natural de maneira natural, né? Então, o último recurso é você anestesiar essa pessoa, botar um tubo na garganta dela e botar um aparelho, né, grande aqui, de 1 metro de altura aqui, para funcionar como um pulmão acessório, não um pulmão artificial. Isso é a intubação, né? Só que esse sempre foi um último recurso. A gente sempre tenta de tudo, né, quando a pessoa não consegue sair, isso nas outras doenças, quando a pessoa não consegue melhorar de forma alguma, aí você vai para a respiração artificial. Na epidemia do coronavírus, o que é que aconteceu? Chegaram estudos da China dizendo que tinha que intubar logo, mais cedo. Então, mesmo antes de chegar no fim da linha do paciente, o paciente ainda tem alguma capacidade de oxigenar, você oferece um oxigênio por máscara, ainda dá conta. Então, mesmo antes de chegar ao final da linha, já intube logo, que é melhor para o paciente. Foi essa notícia que a gente chegou. Isso em março e abril era o que rolava de estudo e de orientação. E isso foi terrível. Isso foi terrível, porque o que acontece? Lotou todas as UTIs. Rapidamente saiu lotando todas as UTIs, porque o paciente começava a ficar desconfortável, vamos entubar logo, que é melhor entubar logo. Todos os estudos mostram que é melhor entubar logo. Outra falácia que se chegou, é proibido usar corticoide. Então, essa é uma falácia que realmente eu acho que a maior causa de mortalidade inicial foi isso. Intube precocemente e não use corticoide. Hoje em dia é justamente o contrário. Hoje em dia, com esses meses de doença, o Brasil e o mundo inteiro aprendeu que é justamente o contrário. Então, nós vamos entrar nessa seara da medicação, que também é uma coisa realmente muito séria, que as pessoas também estão se automedicando com algumas outras
né, medicamentos que são acessíveis nas farmácias. Para complementar, só um instantinho, para complementar essa colocação com o doutor Ricardo, doutor Hamilton, o senhor teria alguma outra forma, uma outra colocação para acrescentar no que foi dito agora, diante do que foi dito pelo nosso ouvinte? Eu quero, primeiramente, aqui destacar a voz da experiência, né, do espectador, aí, o senhor Jesus, né, que provavelmente é uma pessoa idosa e com todo o seu conhecimento de mundo, né, deu uma aula aqui para a gente, né. Concordo com o que o doutor Ricardo falou, né, ela é não só o Covid, como qualquer outra doença, né, que se pega a pessoa, né, com alguma comorbidade, né, como obesidade, como pressão alta, diabetes, insuficiência renal crônica, né, isso vai expor o paciente a quadros mais graves, né, da doença, né, uma vez que o organismo já está comprometido, né, as suas funções vitais, né, já oferece um certo comprometimento, né, e de fato, o que o doutor Ricardo falou, eu concordo, né, concordo com o que ele falou. Pode dar continuidade. Muito bem. Juscelino ou Eliseu, fiquem à vontade para as próximas perguntas. Eu gostaria de... Sim, vai dessa vez. Eliseu, por favor. Tá, ok. Então, eu gostaria de dar continuidade a esse debate que o doutor Ricardo já começou a puxar a respeito da medicação e falar da hidroxicloroquina. Eu ia falar a mesma coisa. Pronto, então estamos em sintonia. Que a hidroxicloroquina, doutores, é um medicamento que é usado há muitos anos, tem um espectro de segurança altíssimo, é usado em países ermos contra a malária. Todavia, fora noticiado que esse medicamento traz larga escala de efeitos colaterais e que ele deveria ser usado somente em fases mais avançadas da doença. Todavia, há quem diga que esse medicamento deve ser usado já na fase inicial e que tem efeitos, sim, muito benéficos contra a doença. Dr. Ricardo, assim como o Dr. Hamilton, devem... a minha pergunta é se eles receitaram esse medicamento para algum dos seus pacientes com coronavírus, se isso teve algum resultado, se o uso da hidroxicloroquina, enfim, é mito ou de fato tem algum resultado contra essa doença. Eu vou começar com o doutor Hamilton. Me permita fazer a ponte aí, só um complemento. Aí eu gostaria que tanto o doutor Hamilton como o doutor Ricardo falassem justamente, claro, da eficácia, como o nosso querido Eliseu falou, mas para que as pessoas entendessem se é de forma profilática, se é no estado em que o paciente está mais grave, se serve ou não serve, falar assim numa linguagem bem popular para que as pessoas, claro que mesmo na linguagem técnica e profissional de vocês, entender se é no início, né, dessa doença, da contaminação do coronavírus, de forma profilática ou não. Eu queria que vocês esclarecessem bem a respeito disso. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Hamilton, começando pelo senhor, por favor. Tá. Atualmente, eu não estou trabalhando na assistência direta, né, aos pacientes. Então, eu acho que o doutor Ricardo deve estar mais por dentro aí dessa... Tem algumas polêmicas aí relacionadas a esses medicamentos, né? Mas se o doutor Ricardo puder contribuir mais, eu gostaria que ele falasse primeiro e ver o que é que eu tenho a acrescentar, a contribuir. Muito bem. Doutor Ricardo, há uma polêmica, como falou o Eliseu, como falou o Juscelino, da questão da eficácia da hidroxicloroquina ou da própria cloroquina. E também eu vou incluir aqui a ivermectina, né? Que são outros medicamentos que foi uma procura exacerbada nas farmácias do país inteiro. De fato, como é que é essa questão dentro da medicina desses medicamentos? Que, segundo muitas contestações, não tem comprovação científica, tem o efeito colateral cardíaco. Como é que o senhor avalia isso? Bom,
Eu queria retomar só um pouquinho para concluir aquilo que eu estava falando, Zé Luiz. O que eu estava falando é o seguinte: na segunda e terceira fase da doença acontece uma resposta inflamatória imunológica muito grande e como a gente não estava meio que proibido de usar corticoide, a gente não tinha como combater. Hoje em dia a gente tem como combater essa resposta imunológica exagerada com o corticoide. Então isso foi um ganho de experiência que se teve, começou na Itália, na Espanha e hoje o mundo todo usa corticoide, inclusive já bem embasado. Saíram estudos que embasam bastante. Então, encerrando lá esse capítulo da questão da resposta imunológica, certo? Aí, eu naquele momento, a intenção não era puxar para a polêmica da droga da cloroquina, não, mas vamos lá, já que o Eliseu puxou, e eu certamente seria um assunto que seria pautado aqui, não tem a menor dúvida que é interessante a gente falar. O que é a hidroxicloroquina? Cloroquina ou hidroxicloroquina, que é um derivado, são drogas que foram produzidas a partir do quinino, que é uma medicação usada para malária já há mais de 100 anos, o quinino, né? Já, para você ter ideia, naquela epidemia de gripe espanhola lá de 1920, 19, 20, já usavam quinino para tentar combater o vírus. Se tinha eficácia ou não se tem qualquer documentação de verdade sobre isso, mas o quinino já foi usado para aquela epidemia de gripe lá naquela época. De lá para cá, a cloroquina e a hidroxicloroquina foram aprimoradas para o uso da malária, né? Excelente resultado. Sim, e se viu que se tem efeito positivo em doenças reumatológicas, então lúpus, artrite reumatoide, algumas outras doenças do colágeno, doenças imunológicas, por coincidência ou não, né? Mas enfim, então a cloroquina tem esse efeito de matar parasitas e tem efeito também de imunomodulador, né? Por que se pensou em usar cloroquina para o coronavírus vindo da China de 2019? Por que se pensou nisso? Foi do nada, alguém pensou, vou usar. Não, esse vírus, a molécula dele é muito semelhante à molécula do outro coronavírus que fez uma epidemia em 2002 e 2003. Esse é o SARS-CoV-2 e aquele é o SARS-CoV-1. Eles são 85% a 90% iguais. Tem algumas diferenças, mas eles têm muito mais semelhança que diferença. E, naquela época, ficou muito bem documentado a eficiência da hidroxicloroquina para matar, para inibir a replicação viral. Ou seja, ela promove uma mortalidade do vírus, né, digamos assim, na linguagem mais comum, então mata o vírus, evita que ele se multiplique dentro do corpo e a doença dura muito menos e se torna muito menos agressiva. Isso ficou muito bem documentado, tem um estudo que eu li de 2005, as epidemias foram 2002 e 2003, em 2005 conseguiram uma comprovação muito boa de que funcionava. E a partir daquela experiência extrapolou-se, ora, se esse vírus é muito parecido com aquele, se também é da mesma família, porque também é um coronavírus, aquele era um corona e esse também é um corona, lá era o 1 e esse é o 2, por que não tentar a cloroquina aqui? Então é isso, tá certo? Não foi do nada, tem esse fundamento aí, tem essa lógica aí. E o que aconteceu? Aí, de lá para cá, a gente viu os meios acadêmicos do mundo todo tentando provar que a droga não funciona. Olha, é o primeiro esforço mundial de provar que um tratamento não funciona que eu vejo na minha vida. Eu tenho 20 anos de médico, mais 6 de faculdade, há 26 já mexendo pelo meio. É a primeira vez que eu escuto falar, e colegas mais experientes aí, como o doutor Anastácio Queiroz, que já foi nosso secretário de saúde estadual e tudo, diz a mesma coisa. Nunca tinha visto isso, um esforço global das universidades de provar que uma droga não funciona. Normalmente a gente faz o contrário. A ciência geralmente caminha tentando provar que uma droga funciona, que um tratamento funciona. Falha. Não provou o resultado. Falhou, não deu certo. Mas a tentativa é sempre nesse... Mas houve uma mudança de paradoxo. Não sei porquê, eu não quero nem entrar nisso para não tornar o debate muito piegas, né? Então, houve um esforço repentino de todas as universidades de tentar provar que a cloroquina não funciona. Só que todas as tentativas de mostrar que a hidroxicloroquina não funciona para o coronavírus, elas foram mal feitas. Então, as provas que eles obtiveram de que não presta, de que é prejudicial, elas não são provas fortes, porque elas são cheias de viés e de falhas, como doses altas, como o uso em fases avançadas. Lembra que eu falei agora há pouco, e aí é importante fazer esse gancho, de que quando o paciente está mais grave e o vírus quase já não existe dentro do corpo, então é justamente isso. Se nesta fase aí,
que não tem mais quase vírus, você pega, dá a cloroquina na fase do paciente, fase 2 ou fase 3, dá a cloroquina, quando quase não tem mais vírus dentro do corpo, de que adianta você fazer esse uso dessa cloroquina? Então não tem sentido você usar a cloroquina nessa fase. A cloroquina é sim indicada para as pessoas que tomam a liberdade de prescrever e os pacientes consentem, ela é indicada para as fases precoces. Como eu, médico, eu, Ricardo, como eu disse, essa doença é a doença das controvérsias, não temos tempo ainda de ter estudos robustos, não temos. Daqui a 2 anos você vai ver que a verdade vai aparecer, 2, 3 anos, mas antes disso eu não tenho grande expectativa. Como eu uso o mais precoce possível. Amigo, seu irmão teve, você mora com ele, você começou a ter ardor na garganta, está com coriza, moleza no corpo, comece a tomar logo a cloroquina. Você concorda? Concordo. Então, assine aqui, eu vou fazer sua receita e a gente faz. Só a cloroquina? Não. Cloroquina, azitromicina e zinco. Qualquer um pode ir na farmácia se medicar? Não. Isso é uma prescrição médica. Eu detesto a ideia de ver político segurando caixa de cloroquina, político fazendo propaganda de remédio, porque não era para ser assim. Isso era para ser sério. Assim como eu também não gosto de ver político falando mal da cloroquina. Não tem sentido. Que moral científica, que respaldo tem um político de falar bem ou mal de um remédio? Não dá, não tem como. Então não era para ser um debate político. Então, como é que se usa? Cloroquina, zinco, azitromicina. O mais precoce possível dos sintomas. Se você junta uma quantidade de sintomas interessante que leve à suspeição, se você tem uma cadeia epidemiológica que justifique, realmente eu tive contatos aqui que estão com corona, então é uma boa indicação. E eu vou te dizer, eu já usei em dezenas de pacientes desde o início da epidemia. Minhas experiências podem ser só por acaso, porque muita gente realmente melhora com ou sem nada, pode ser só por acaso, mas minhas experiências são extremamente positivas. Em todos que eu usei cloroquina, eles quase não tiveram a segunda fase, que é aquela fase pulmonar, ou se tiveram a segunda fase muito leve. Então essa é a minha vivência. Usar cloroquina em paciente internado que já está tomando oxigênio, não uso, não prescrevo, e não recomendo que não faça, porque essa fase o vírus quase já não existe. Essa fase aí o que está havendo é uma hiperinflamação dentro do corpo. Essa fase aí o paciente precisa de corticóide, de antibiótico, de anticoagulação. Agora, é interessante essa fala, os meus amigos debatedores e o doutor Hamilton também que está nos ouvindo, essa questão, ela não pode ser lida como preventiva. Não uso. Porque tem gente que não tem sintoma algum, mas toma porque vai se prevenir, porque se tomar uma azitromicina, um zinco ou uma cloroquina para antecipar ou para se prevenir do coronavírus. Ou ivermectina, também não vejo o menor sentido nisso. E pode até ser que eu esteja errado, entendeu, Luiz? Pode ser que na frente prove que tem algum efeito profilático, mas eu não vi nada aqui em base, assim, eu não vejo fundamento. Eu acho que ele tem sentido para quando o vírus está lá se multiplicando dentro do corpo, você ir lá e tentar bloquear essa multiplicação. Não tem sentido você fazer antes do vírus entrar, não tem. Seria uma ajuda para o nosso sistema imunológico não ficar tão sobrecarregado para poder combater a doença. Seria mais ou menos isso. Muito baseado bem. Lá na outra epidemia, na SARS e MERS de 2002 e 2003. Muito bem. Mais um ouvinte aqui na linha conosco, vamos ouvir. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô? Não deu certo. Bom, voltando ao doutor Hamilton, nesse complemento da cloroquina e também desses outros medicamentos, como é que o senhor avalia isso? Não, o que o doutor Ricardo falou eu compactuo dessa mesma opinião, né? O objetivo desse composto, né, medicamentoso é exatamente para tentar evitar esse paciente ter as formas mais graves, né, e precisar de procedimentos mais invasivos. Uma das explicações, né, de que houve de certa forma, esse bloqueio, né, ou essa mudança de recomendação, foi a forma de evitar essa comoção da população, né, de correr para as farmácias e tentar adquirir esses medicamentos. A gente está aqui por prescrição, né, mas as pessoas poderiam conseguir prescrições, outras formas, e tentar adquirir esses medicamentos e tentar se automedicar, né, sem ter a comprovação de que tinha ou não algum sintoma, né? Mas que há a comprovação de que há melhora do quadro, isso é visível na prática, né? E eu falo isso, a realidade aqui do Estado, né? Eles criaram, há uns 2 meses atrás, um hospital de campanha
como se fosse uma porta de entrada, né? Os pacientes com sintomas leves eram consultados e eles já saíam com as prescrições desses medicamentos, né, para comprar e para fazer uso. E isso teve um impacto positivo, né, na diminuição dos casos de internação. Mas aí logo veio a determinação do Ministério da Saúde que não era indicado utilizar, né? Então, esse hospital de campanha foi até fechado por conta disso, né? Não teve mais atendimentos, né? Mas, realmente, há uma comprovação na prática, né, de que esses medicamentos têm a sua resposta na diminuição das chances dessa doença progredir para as formas mais graves, né? Isso é fato. Zé Luiz. Só um minutinho, deixa eu botar aqui um ouvido na linha, o Cleito, que trabalha também com saúde pública, ele também trabalha com endemias, está na linha conosco. Cleito, uma ótima tarde, seja bem-vindo. Oi, Cleito. Boa tarde, Zé Luiz. Tudo bem? Boa tarde, doutor Ricardo, manda um abraço para ele e todos aí. A minha pergunta é o seguinte, o vírus, o tempo de vida dele, nós sabemos que nós somos um clima quente aqui na nossa região, principalmente na região do Vale do Jaguari, como está acontecendo. A pessoa mais vulnerável a pegar o Covid-19, pessoas que vivem assim, escritório, praticamente no ar-condicionado, assim, que não pega muito clima, né? O clima mais moderado, né? Clima frio, né? E sem possibilidade da pessoa pegar o Covid-19 num clima quente desse que nós estamos no momento. Muito bem. Um abraço. Obrigado, Cleiton. Tudo de bom. Eu passo a palavra para o doutor Ricardo, depois o Juscelino intervém. Doutor Ricardo, há uma diferença de mudança de temperatura, que disseram que na Europa o frio foi um fator que contribuiu para a disseminação do vírus e até mesmo a sobrevivência dele em algumas superfícies, né? E que no Brasil, como clima tropical, o vírus teria menos resistência. Isso procede? Tradicionalmente, os vírus da gripe, a influenza mesmo, ele se propaga bem melhor no frio, né? Mas, Cleito, abraço para você. O que é que a gente tem visto? Eu mesmo esperava que a epidemia fosse bem mais branda do que foi aqui no Brasil. O que é que a gente tem visto? Esse vírus ele é bem mais resistente ao calor do que todos os outros vírus gripais que já se teve antes. Esse é bem mais forte. Tanto é que o Ceará, que é um estado classicamente muito quente, teve formas tão graves e tantos casos, né? Então, nesta epidemia, a gente não tem visto esse benefício do calor, não. Eu me frustrei um pouco com isso. Eu tinha essa esperança de que, não, vai chegar aqui, mas vai atenuar, porque aqui é muito quente, né? Normalmente as gripes todo ano matam muita gente na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui não. Só que esse ano foi diferente. Realmente o coronavírus veio diferente. Muito bem, estamos conversando com o doutor Hamilton, doutor Ricardo Coração, falando sobre Covid, mitos e também conhecimento sobre esse novo vírus que tem realmente afetado o mundo inteiro. Juscelino, pois não, fica à vontade. Pronto, a gente vai falar de vacina ainda no final, mas eu queria que o doutor Ricardo, o Hamilton falasse, o doutor Hamilton também falasse, como eles veem, o que eles acham, por exemplo, de que quando as pessoas vão com sintomas, vamos dizer, parecidos ou gripais, aí muitas pessoas se queixam que não se faz o teste, né, até porque nós sabemos que existe um período necessário, inclusive na nossa cidade de Limoeiro do Norte, onde eu particularmente tive um problema de diarreia e febre, fiquei 12 dias em casa por prevenção, por não saber o que se tratava, né, fiz o teste de Covid, deu negativo, mas tem muita gente, doutor Ricardo e Hamilton, ainda com muita dúvida. Eu já vi pessoas em redes sociais, inclusive, dizer que vai ao posto de saúde com sintomas muito parecidos, não se faz o teste, se dá apenas, ou se receitua apenas dipirona para febre, é a forma correta, é o que se deve ter no momento. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, até para tirar essa dúvida das pessoas, porque já foi tratado em muitos momentos, dentro desse período de pandemia, que tudo era tratado como suspeita de coronavírus. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vamos começar com o doutor Hamilton. Ok, Juscelino. Foi falado anteriormente que o
Covid, né, o SARS-CoV-2, nada mais é do que um vírus que provoca gripe, né? E a gente sabe que há alguns sintomas, né, caracterizados como síndrome gripal, que é a febre, a tosse, né, a dispneia, né, conhecido como cansaço, né? Então, isso aí são sintomas gerais de infecções provocadas normalmente por vírus. A influenza, por exemplo, que é o vírus, né, que a gente chama da gripe, né? Então, só por esses sintomas, é difícil dizer se a pessoa tem ou não o COVID, né? Então, o que é que os profissionais, o próprio Ministério da Saúde recomenda? Que se tiver algum outro sintoma diferente desse, então comece a suspeitar de que possa ser o COVID, né? Um dos dois sintomas bem clássicos do COVID é a anosmia e a ageusia. Que quer dizer esses nomes tão feios, né? Traduzindo, anosmia é a falta de olfato. A pessoa não sente o cheiro das coisas, né? Nem cheira e nem fede. Desculpe aqui a expressão. Não consegue identificar, né? A pessoa perde o olfato, né? E a ageusia é a falta do paladar. A pessoa come ou ingere líquido e não sente gosto. Então, sugere que, por esses sintomas, a pessoa tenha suspeita de COVID num quadro mais clínico. Mas a gente sabe que a gripe normal também pode ocasionar isso, né? Então, o ideal é a pessoa esperar um pouco mais o agravamento, vamos dizer assim, dos sintomas, né? Não procurar logo uma unidade básica, porque você vai estar se expondo mais ainda, né? Então, se a pessoa tiver já um cansaço mais forte, né? Então, aí já é orientado a uma procura profissional, né? Quanto aos testes, né? A gente sabe que os testes que tem na atualidade, eles apresentam muitas limitações, né? Eles não são tão exatos. E ainda tem outro porém. Os testes, eles medem a questão do anticorpo, né? O que são os anticorpos? São células que o organismo produz como defesa frente a algum agente, né? Que a gente chama patógeno, né? Então, os testes, eles identificam a questão do IgM e o IgG, que são os anticorpos, né? Se estão altos ou não. Os testes, eles só identificam mais a questão dos anticorpos, mas eles não dizem se a pessoa está com Covid ou não, né? Então, há uma falha nesses testes, né, que a gente vê aí, né? Mas, de uma forma geral, o que se preconiza a princípio é o tratamento sintomático, né? É o tratamento em cima dessa síndrome gripal, né? Baixar mais a febre, né? Com antitérmicos, né? Analgésicos, né? Para tentar amenizar esses sintomas, né? E aí, se houver um agravamento desse quadro, aí sim, vai se adotar outros procedimentos com a ajuda profissional, né? Com a orientação médica, né? Ok, doutor Ricardo. Não, o Hamilton já falou muita coisa aí bacana, que é aproveitável. Essa questão dos testes talvez seja a questão que mais causa confusão na cabeça das pessoas. Se o Brasil tivesse testado mais, nós teríamos resultado melhor, porque assim, o teste ele tem duas versões, né? A versão sanitária de saúde, excelente, mas a versão política seria catastrófica para os governantes que tivessem um número exorbitante de infectados. Então, isso também não é um fator que prepondera essa questão de testes? Eu acho que na hora que você identifica mais casos, você tem uma vantagem política e uma desvantagem, né? Já que você perguntou no aspecto midiático da coisa. A vantagem política, quanto mais casos você detectar, mais baixa a sua mortalidade vai ficar. Porque não vai morrer mais gente porque você testou mais. Vai morrer quem tem de morrer mesmo, né? A gente sabe que os fatores que levam à mortalidade dependem da pessoa e do sistema de saúde, mas não vai morrer mais gente porque você ofereceu mais testes. Mas se você obtiver um número de, sei lá, se você tem 1.000 pessoas infectadas e 10 mortos, isso é um percentual. Agora, se você tem
50 mil infectados e os mesmos 10 mortos, isso, por um lado, pode ser usado politicamente. Olha como é ruim, 50 mil, mas também tem um outro lado. Olha, é uma quantidade de mortalidade muito pequena. Só morreram 10 de 50 mil. Então, tem os dois lados. Como tudo na vida, tem sempre os dois olhares, né? Então, a questão dos testes, eu acho que foi... Eu tenho como um erro estratégico aí do sistema de saúde brasileiro, né? E nos 3 entes, né? A gente teve, o ente federal teve 2 conturbações, caíram 2 ministros no meio disso, no geral os estaduais foi quem tomaram de conta da epidemia, estaduais e municipais, e enfim, eu acho que no geral os 3 entes erraram, União, Estado e Município, porque eu acho que era para ter se tentado ofertar a maior quantidade de exame de suave, de PCR, né? O da saliva, né? Que é o da saliva. E da mucosa. Que é o único, né? Que é o único que consegue dar o diagnóstico de verdade e já no começo da doença. Então, esse era o mais importante. Porque uma vez que você identifica que a pessoa está doente naquele momento, o caminho já é mais fácil de ser organizado e trilhado. Mas o que é que acontece? É como o Juscelino disse, a pessoa fica 10, 12 dias sem ter certeza. Eu peguei Covid ou não? O Hamilton falou uma coisa interessante. Hamilton, estou lhe chamando pelo primeiro nome, mas não, eu espero que você não leve a mal. Mas, e também não, lhe peço não, sem problema. Ok, me chamo por Ricardo, porque estamos aqui no ambiente informal, os títulos, isso eu acho isso... Mas, enfim, claro. Voltando, os testes aí, quanto mais se oferecesse no começo, o PCR, que da saliva, né, que eu acho que facilitaria bastante. No geral, acontece o que aconteceu com o Juscelino, você fica 10, 12 dias sem ter certeza. O Hamilton falou da questão da anosmia, realmente isso é uma coisa muito característica, porque toda gripe, você pensando bem, toda gripe você perde um pouquinho o olfato, não é assim? Isso. Só que no Covid tem uma coisa estranha, porque a perda do olfato não é parcial, ela é completa. E tem uma coisa, muitas vezes ela acontece quando você não está nem mais com o nariz entupido, nem mais com coriza, e de repente, você amanhece um dia... É tão quanto grave uma falta de paladar e de olfato, quanto uma falta de ar, doutor, em relação ao corona? Você diz, grave em que sentido? Em termo clínico, é melhor ir logo fazer o tratamento? Não, isso não, eu acho que não quer dizer que você tenha a anosmia, não quer dizer que você vai ter uma forma mais grave e é mais perigoso, não. Pelo contrário. Muita gente passa pela doença. Existe, doutor Ricardo, existe algum estudo que comprove que pode se tornar irreversível? Que eu já ouvi falar que pode se tornar irreversível a falta de paladar e de olfato no caso do coronavírus. Juscelino a minha turma de faculdade tem uns 10 neurologistas, certo? E a perda do olfato é uma coisa da área neurológica. E segundo eles, não existe essa história de perda definitiva, não, entendeu? A perda aí, ela é transitória. Em algumas pessoas é uma semana, em algumas pessoas é 10 dias, em alguns poucos casos se estende até um mês ou um pouco mais, mas definitiva não existe não. E eu não vou te dizer que não vai surgir lá um caso ou outro, né? Mas não é a regra geral nessa de jeito nenhum. Mas voltando, isso não significa maior gravidade não é porque você perdeu o olfato que você vai ter uma forma mais grave da doença, não. Então, esse é um sintoma que chama a atenção para essa epidemia. Então, é uma gripe que tem pouco sintoma gripal, é uma gripe leve, mas com muita perda de olfato, que passa como se desligasse mesmo um botão que dá, não tem mais olfato a partir de agora. E a pessoa fica assim, vários pacientes me procuraram exatamente com essa queixa. Rapaz, eu não tive quase nada não, mas perdi totalmente o olfato. Então, isso é uma coisa que chama bem a atenção. Essa pessoa aí, eu não tenho dúvida de classificá-la como um caso de forte suspeição e de iniciar precocemente um tratamento mais específico dentro daquelas drogas, do zinco, da azitromicina com a cloroquina. Com essas aí eu faço isso, né? Que tá muito na cara que seja. Tem outras que ficam, tive só pouco sintoma gripal, um dia ou 2 só, e desapareceu. Tá com perda de olfato? Tô não. Tá com febre? Não, não tá com nada. Esses realmente é muito difícil. Se ele não tem dinheiro para acolher o SUAB, fica muito complicado. O que é que eu recomendo normalmente? Espera 7 dias. Quando completar 7 dias, paga uma tomografia e faz que a gente vê como é que tá o seu pulmão. Porque se tiver de complicar, vai complicar depois de 7 dias com a tomografia mostrando lesões no pulmão. Então, com as pessoas que a gente tem dúvida na primeira semana, na transição da primeira para a segunda semana, eu solicito a tomografia e um raio-x não substitui, realmente é diferente a qualidade da tomografia, né? Ela vê lesões menores, e se eu encontro a doença manifesta no pulmão, na tomografia, aí eu faço um tratamento de segunda fase,
entendeu? Mas é difícil. O ideal é que todo mundo fizesse o PCR, né, a coleta da saliva logo na primeira semana, e aí tiraria todas as dúvidas. Mas é um exame caro, difícil de fazer, o sistema público realmente não tem condição de bancar, porque é pesado. Eu tive esperança que ao longo da epidemia fosse criar uma forma mais barata de fazer, mas não se criou. No mundo todo não se criou. Né? E aí a gente fica impossibilitado disso. Aí acontece o que o Hamilton falou. A gente fica com a questão do teste sorológico, né? O teste rápido ou o teste de laboratório, que é um pouco mais seguro, né? Mais confiável, o teste que colhe aqui no sangue mesmo. Uhum. O teste rápido, ele vai detectar anticorpos. A gente vê que teve casos aqui de pessoas que fizeram teste, deu positivo, e não, mas eu não tive nada não tô com nada não. Então, assim, essa pessoa provavelmente ela teve uma forma assintomática da doença. Então, um teste rápido, resumindo, ele não prova que a pessoa está doente. Ele prova que em algum dia a pessoa já teve contato. Foi infectado já foi infectado, entendeu? Não tem como você, eu vou selecionar quem volta a trabalhar pelo teste rápido. Não tem o menor sentido, porque aí você vai perder um monte de mão de obra. Você pode ter 20 funcionários seus da sua empresa que deram teste positivo, que estão plenamente aptos para voltar a trabalhar, porque eles já estão curados, né? Então, todo mundo que passou pelo corona vai dar o teste rápido positivo. E, às vezes, esses títulos de anticorpos duram até meses. Não tem casos que a pessoa fica positiva no teste rápido meses. Uhum. Aí, por isso que saem muitas essas histórias de, reinfecção e tudo. Pelo que eu tenho lido, só existe 2 casos de 2 suaves. É isso que eu ia colocar, até o doutor Hamilton já tinha colocado isso, que inclusive uma enfermeira em São Paulo. Isso, tem 2 casos. Pronto, e ela foi reinfectada. E essa possibilidade, ela é real, doutor? No mundo de quantos milhões a gente tem no mundo hoje de infectados? 2 Não, eu acho que está perto de 10 milhões. 10 milhões, né? 10 milhões. 12, acho que é 12 milhões. 12 milhões. Isso. Você ter 2 casos notificados, então assim, eu não acho que seja uma coisa preocupante, entendeu? Entendi. Não é uma coisa preocupante, porque 2 casos em 10, 12 milhões no mundo todo, mas realmente, para dar o exame da saliva positivo, uma vez, em 1 mês ou 2 meses depois dar de novo, isso não é o que a gente vê. Não. Muito bem. O debate regional hoje, sábado, dia 8 de agosto, debatendo sobre Covid-19, doutor Ricardo Coração e também doutor Hamilton Andrade, que são os nossos convidados. O Mário Oliveira, o nosso comunicador aqui do nosso Jornal Regional, obrigado, Mário, pela contribuição. Ele está aqui também replicando o nosso debate. E ele disse o seguinte, mandou aqui uma nota muito interessante, doutor Ricardo e doutor Hamilton, depois o Eliseu pode até fazer sua intervenção. A Associação dos Médicos pela Verdade veio a público questionar a versão oficial do coronavírus veiculada pela OMS em todo o mundo. 140 médicos do mundo todo, Natália Prego, ela que é a jornalista, disse o seguinte, o evento começou com a intervenção de Eiko Skonin, ele é representante da Comissão Extraparlamentar para o Estudo do Coronavírus na Alemanha, que, como noticiamos com maio desse ano, mencionou a existência de um relatório oficial do Ministério do Interior do governo alemão, indicando que o risco do Covid-19 foi superestimado e provavelmente em nenhum momento o perigo representado pelo novo vírus foi além do nível normal, encerrando com uma revisão dos 4 pontos fundamentais de investigação das autoridades pela Associação Médica pela Verdade. Com dados, figuras e análises bem fundamentais, foi revelada uma possível grande inconsistência de inúmeros erros de decisões que estão sendo tomadas em todo o mundo para combater a pandemia do Covid-19. Um dos pontos, máscara não recomendada, o confinamento de pessoas saudáveis não é recomendado, os testes não são confiáveis, portanto, nem as estatísticas de infectados, o número de mortes também não é confiável, porque embora o paciente tenha o coronavírus, eles geralmente morrem por outras patologias. Milhares de pessoas morreram devido ao tratamento equivocado recomendado pela OMS. Após a autópsia da Itália, soube-se que eles morreram de coágulos e inflamação pulmonar, portanto, são recomendados os anticoagulantes e anti-inflamatórios. Embora a OMS não admita tecnicamente agora a epidemia, acabou porque a mortalidade caiu drasticamente. Como é que os senhores avaliam esse posicionamento, começando com o doutor Hamilton? Ok, eu concordo realmente com o que foi lido aí, com a nota, né? Há alguns meses, desde quando começou, né, a questão dessa pandemia, que praticamente não se tem outra doença no mundo, né, ou até mesmo no Brasil.
né? Não tem mais dengue, não tem mais influenza, né? Quer dizer, acabou. A gente não ouve mais esses noticiários. A gente sabe que existe aí. As outras doenças continuam. A gente sabe que a influenza matou muito mais pessoas do que o Covid, né? Mas eu acho que a explicação de tudo isso aí, de algumas decisões equivocadas, de uma supervalorização da doença, ao meu ver, é porque é uma novidade, certo? É algo novo, é algo que está colocando em xeque muita coisa que os especialistas até então estavam acostumados a ver, né? Não se tem estudos assim tão consistentes que mostrem algo mais concreto, né? O que a gente tem de conhecimento até agora foi produzido há muito pouco tempo, né? Então, eu acho que toda essa comoção, né, essas decisões, eu acho que grande parte é por conta disso, porque é algo novo, é algo que está realmente colocando em xeque muita coisa, né? E realmente eu concordo, eu concordo com a nota, eu acho que também não é tão como se coloca na mídia, né? Eu acho que a gente, até porque o Ricardo falou anteriormente, a gente tem que ouvir as coisas, tem que analisar, tem que filtrar muita coisa, né? Porque a mídia, ela tanto supervaloriza alguma coisa, como também menospreza. Como assim? A gente sabe que, em meio a essa pandemia, tem muitas fake news sendo propagadas aí, né? Ou que minimizam demais a questão, ou que colocam medidas, chás, ou muita outra coisa que promete cura, quando na realidade a gente sabe que não há estudos comprobatórios, né, sobre isso. Então a gente tem que ter muita cautela com essas coisas, né? A gente tem que ouvir, mas sempre com parcimônia, sempre com cautela, porque a gente sabe que os dois lados estão aí ao nosso redor. A gente está no meio de tudo isso, está no centro de toda essa, vamos dizer assim, confusão. E a gente precisa estar filtrando essas coisas. Mas, volto a dizer, o que a nota foi colocada aí, realmente eu concordo, que muitas das coisas são duvidosas, né, ou questionadas também, né, por parte da própria OMS mesmo, né. Muito bem. Doutor Ricardo, esse alerta dos médicos, inclusive espanhóis, como é que o senhor avalia o erro estratégico? Houve erro estratégico em relação à OMS por conta dessa expansão da doença no mundo inteiro? Sem querer gerar polêmica, assim, eu acho que tem um exagero nessa nota. Eu li essa nota aí, eu não sei se você acho que você leu só um trecho, você não leu toda, não. Eu li grande, eu achei meio exagerado. Tem muitas verdades, mas tem algumas coisas que não encaixam bem aí também. Tem um certo exagero nessa nota, sabe? Existe um exagero da imprensa, sem dúvida. Eu acho que tem toda uma rede de interesse aí por trás, né? De venda de equipamentos, de medicamento também, né? De medicamento, né? Enfim, tem muitos interesses que a gente sabe que movem o mundo, né? Mas a doença é uma doença terrível, é uma doença pesada. Então, eu jamais subestimo a doença. Eu vi pessoas morrerem, vi jovens morrerem. Eu acho que a doença é grave, sim, merece preocupação. A forma como se cuidou da doença, a forma em termos de saúde pública, eu acho que poderia ser diferente, né? Mas dizer que a doença não matou quase ninguém, que é um exagero e tal, não, eu acho que a doença mata muita gente. E toda essa história aí da coagulação que ele falou, isso tudo é verdade. Claro que aquilo, dentro daquilo... O isolamento social foi uma medida errada? Até certo ponto eu acho que não precisava ser da forma como foi feita. Até eu já tive de conversar com você, em alguns locais começou a se isolar antes do tempo, e depois que os casos aumentaram, já estava liberando, o que é uma coisa que ficou meio maluca,
né, ficou meio distorcido. Eu acho que isolamento é para ser uma coisa bem estudada e bem trabalhada. A gente teve município que tinha 0 casos e já estava isolado. E depois o município já com bem 100 casos acumulados e já liberando, entendeu? Então eu acho que os tempos do isolamento não podem ser difusos. A partir de hoje o estado inteiro está todo isolado, ou o Brasil inteiro está todo isolado. Não dá para ser assim. Eu acho que é cidade a cidade. Eu penso que deveria ser assim. E isso é uma medida que eu acho que poderia ter sido estudada melhor. Mas é natural que o governante ele esteja assustado e ele tente pecar por excesso, né? Só que tem os efeitos colaterais que sempre se comenta. Na hora que você quebra uma economia para um sistema inteiro financeiro, você tem mortes também. Você tem mortes por outras causas. Então, você está escolhendo do que matar o povo? Não, meu povo não pode morrer de corona, ele pode morrer de fome, de criminalidade, de problemas sociais diversos, de outras doenças que ficaram sem tratamento. Tudo bem, pode morrer disso aí. Agora, de corona, eles não podem. É assim? Não tem sentido também. Então, isso teria que ser melhor pesado na hora das decisões, entendeu? E como a coisa politizou, ficou assim, se aquele lado escolheu isolar, ou se aquele lado escolheu liberar, então eu vou escolher isolar. Eu acho que ficou sempre nessa dualidade. E essa dualidade, o povo perdeu nisso. Eu acho que podia ser mesclado, ser mais bem conversado. Eu acho que o diálogo está muito difícil entre as autoridades do país, de todas as instâncias. E eu acho que se pudesse voltar no tempo e eu fosse tivesse algum poder de decisão, eu faria realmente diferente. E acho que até o próprio governador aqui do Ceará ou dos outros estados fariam diferente a essa altura, né? Mas é fácil comentar depois que passou, né? Comentar o jogo na segunda-feira. Né? O ruim é tomar a decisão na hora. Então, estamos aqui de observador e aprendendo, né? Eu acho que nas próximas epidemias, que Deus quiser, né? Oi, Celino. Doutor Ricardo, você acha que politizaram demais um grave problema como o coronavírus, né? Politizaram demais, se pegaram por base para ganhar mérito com isso, infelizmente, né? Porque é uma doença e que tem levado pessoas a óbito, inclusive tem pessoas próximas que morreram vítimas de Covid-19. Eu também tenho parentes, né, que foram acometidos e perdi uma pessoa próxima, né, uma pessoa muito próxima da gente, um primo, quase irmão do meu pai, uma pessoa já idosa, mas a gente sente, né, perdi conhecidos também. Enfim, politizou-se sim, né? Foi uma experiência social, mundial, nova, e essa politização aconteceu no mundo todo, não foi só no Brasil. Não achem que é uma coisa de governantes atuais, isso foi no mundo todo. No mundo inteiro, é verdade. Eliseu Xavier. Muito bem, meu caro Zé Luiz se antecipou a pergunta que eu iria fazer, né, que é justamente sobre o isolamento social. Mas eu gostaria só de reforçar aqui, porque um governador de Nova York, em maio deste ano, divulgou uma pesquisa em que 66% de novos infectados eles estavam em isolamento social. E essa pesquisa causou uma polêmica em todo o mundo, e não foi diferente aqui no país, né? Mas como o doutor Ricardo já bem colocou, essa questão política muitas vezes direcionou para posicionamentos equivocados. E a história vai julgar isto aí. Eu gostaria de saber, dos dois nobres especialistas na área de medicina, a respeito de medida de recomendação para as pessoas que estão com suspeita do coronavírus, porque a OMS recomenda que essas pessoas devem ficar em casa, não podem sair de casa de modo nenhum, para buscar assistência médica, só se houver alguma complicação no seu quadro clínico. Outros já dizem que ela deve, de imediato, procurar ajuda médica para que, com medicamentos, isso possa ser diminuído, como o doutor Ricardo já colocou aqui. Então, qual a opinião mais detalhada de vocês com o doutor em relação a isso? Já que a gente já falou um pouco, né, sobre isso, eu acho que não é recomendado, opinião, né, particular, não é recomendado ao sentir uma febre, uma tosse, né, já ir à procura de uma assistência médica, né? Até porque a gente sabe que, como já foi colocado também anteriormente, as outras doenças estão por aí. A própria influenza, né, H1N1 ainda existe. Então, eu posso estar com uma influenza e não com o Covid-19. Então, não há um motivo de pânico, né?
Caso eu sinta febre, dor na garganta, né, uma cefaleia, que é chamada dor de cabeça, né, o indicado é você tratar de forma sintomática, tratar esses sintomas, analgésicos, antitérmicos, né, e aí só procurar mesmo assistência médica se houver um agravamento desse quadro, né, uma falta de paladar, ou ausência de paladar ou de olfato, né, um cansaço, uma dispneia em repouso, né, o que seria isso? O indivíduo sem fazer nenhuma atividade física, mas aquele cansaço, né, bem expressivo, né? Então, já são sintomas de que já há um certo comprometimento respiratório. Então, aí sim, seria indicado uma assistência especializada, né, e um tratamento, né, de combate, né? Mas, antes disso, o recomendado é tratar mesmo a fase mais dos sintomas, né, a parte mais sintomática, né? Então, enquanto leve, a recomendação na sua concepção como entendedor da área da saúde, ficar em casa seria uma medida correta. Isso. Assim como uma gripe, o que é que os especialistas, médicos, ou até nossa mãe, nossa avó fala? É se alimentar bem, né, muito líquido, repouso, né, e esperar o organismo reagir. Caso, né, após 5, 7 dias, houver um agravamento desse quadro, aí sim seria um caso já de procura mais especializada, né, um tratamento mais especializado, mediante testes, né, como a gente colocou bem, né, aí sim. Ok. Doutor Ricardo, o senhor acha que nesse momento os sintomas leves devem mesmo ficar em casa ou já é para procurar um médico, enfim, procurar uma assistência médica? Bom, até certo ponto eu concordo, mas Hamilton, eu faria aquela observação, como você relatou bem, se tem anosmia, e se tem uma rede epidemiológica de contatos, né? Se tem um indício epidemiológico de que você infectou de alguém, por exemplo, meu irmão minha vizinha aqui pegou, eu prefiro tratar a primeira fase, já a primeira semana, com aquelas medicações da replicação viral, da inibição da replicação viral. E quando não dá tempo mais tratar, quando a pessoa só me procura daí para frente, é aquilo que eu te disse, a imagem, né, do pulmão e o tratamento da segunda fase. Eu acho que quando consegue tratar precocemente, terceiro dia, normalmente, um dia de febre, a pessoa não tem o que fazer. Tô com febre, é Covid, meu Deus, vou tomar logo. Não tem o que fazer com um dia. Não, um dia de febre pode ser qualquer coisa, inclusive nada, né? Então, um dia você observa, 2 dias, 3 dias, e se aí for febre, ou pode nem vir, né? Mas sintomas respiratórios leves, eu acho que deve-se começar a pensar na possibilidade, né? Dor de garganta, o que eu mais tenho visto, ardor na garganta. O pessoal fala muito, não, tá doendo. Não, eu não tenho quase nada. É a minha garganta ardendo, arranhando. É um dos sintomas mais prevalentes na minha experiência aí. E febre no começo, febre alta, quando as pessoas me procuram, me ligam, olha, eu tô com 39, começou hoje, então, dificilmente é corona. Aqui em Limoeiro, febre alta, 1, 2 dias, começando logo com febre alta, é dengue, irmão, pode ter certeza que é, porque é só o que está tendo agora. É verdade, um surto muito grande. É assim, então não existe aquela coisa também, que o povo tinha medo de adoecer de Covid e um dia depois já começar uma falta de ar imensa, não existe. A falta de ar de verdade, né, de baixar a oxigenação mesmo no oxímetro, vai ser na segunda semana para frente. Que a janela sintomática, né? Isso, que é aquela parte lá que vai para o pulmão. Doutor Ricardo, estamos chegando aqui à reta final, também já são 14 horas, tivemos aqui um bate-papo super especial. Só uma pergunta aqui do Mardônio, só rapidamente, porque existe uma explicação de uma pessoa que está convivendo com uma que está infectada na mesma casa e não pegar e a outra pessoa pegar. Isso tem cientificamente alguma... sim, rapidamente, para te encerrar. Não, a explicação está aqui na sua frente. Eu sou um que convivi com muita gente, entubei várias pessoas com coronavírus e não peguei. E eu tinha tudo para pegar. Várias vezes eu disse, agora eu pego, agora não tem jeito. Porque se você vive dentro de hospital, querendo ou não, uma hora você se descuida, você erra em algum cuidado desse, às vezes na pressa, na correria, até no objetivo de salvar o paciente, você toma alguma atitude que compromete um pouquinho a sua segurança.
e não pega. Então existe a estimativa que 40% das pessoas do mundo não pegam de jeito nenhum, entendeu? É aquela coisa da genética que precisa ser melhor estudada, mas existe demais isso aí. Muito Casais onde um pegou e o outro não pegou, existe demais. Madônio, sua resposta. Bom, para finalizar, uma opinião rápida, que nós estamos agora já na hora de almoço, passamos da hora do almoço, né, Eliseu? Nós que somos aí somos protagonistas que tem que fazer o nosso almoço. Vacina, doutor Hamilton, o senhor acha que a vacina sai ainda esse ano? Ah, rapaz, que pergunta. Acho que de todas as perguntas, essa é a mais difícil de se responder. Porque Pfizer, outro laboratório, a russa, a chinesa. Tem 26 vacinas, né, Hamilton? Pois é. Há uma luta, uma guerra, né, para ver quem descobre, não é, essa vacina antes, porque a gente sabe que há muito dinheiro, né, que vai ser lucrado com isso, né, a nível mundial, não é? Mas a verdade é que existe alguns países dentro, onde está na fase mais avançada, aquela fase 3, né, é aquela fase já próxima já de testar mesmo a vacina, né? Mas a previsão, aqui, pelo que eu tenho visto e lido, não há uma previsão certa, né, de quando vai ser lançada essa vacina, né? A data, você acredita, mês, assim. Pode sair ainda esse ano? Uma opinião pessoal. Eu acredito, vamos ter otimismo, né? Eu acredito que sim. Eu estou torcendo que sim, né? Porque, como especialista em saúde pública, a gente sabe que a vacina, ela tem se mostrado eficaz em várias doenças, né? A gente conseguiu erradicar, né, diversas doenças com a vacina, né? Daí a poliomielite, né, por exemplo, que é a paralisia infantil. O sarampo, né? Já vários... Como é? O sarampo também. Isso, o sarampo também. Então, há uma importância muito grande, né, das vacinas. Então, eu estou muito otimista, esperançoso que esse ano seja lançada realmente a vacina, né, do Covid-19, né? Vamos torcer. Sim. Doutor Ricardo Coração, na sua concepção médica, o senhor acha que o avanço sai esse ano ainda, a vacina? Acho que sai. Não sei se chega para todo mundo esse ano, né? Eu acredito que esse ano o brasileiro comum mesmo não conseguirá ser vacinado, não. Acho que para o começo do ano que vem, acredito que sim. Mas eu acho que ainda esse ano tem uma vacina já pronta para uso, em algum lugar do mundo, né? Tomara que sim. Eliseu Xavier, meu amigo Juscelino Castro, vamos encerrando mais um debate regional. Fique aí para as suas considerações finais, por favor. Ok, meu caro Zé agradecer, Luiz, né, Zé Luiz, agradecer mais uma vez aos nossos convidados. Silêncio. No eu vou fazer meu agradecimento, que eu estou mais longe, eu vou me despedir logo. Olha. Agradecer aos nossos convidados, ao doutor Ricardo, agradecer ao Hamilton pela disponibilidade, né, por terem contribuído de forma muito positiva para o debate de hoje. Com certeza, muitas dúvidas de muitas pessoas, dos nossos ouvintes, foram tiradas, e acreditar, muita coisa atribuída, doutor Ricardo e Hamilton, à OMS, mas existe uma coisa hoje chamada fake news, né, onde as pessoas compartilham muitas coisas sem fonte, inclusive do coronavírus, né, mas eu vi até uma notícia de que a OMS tinha dito que a bala de prata tão esperada, que seria a vacina, talvez não saísse nunca, né, essa bala de prata, mas vamos confiar que isso seja possível, e ainda nesse ano, com certeza. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela participação de cada um. Obrigado, Juscelino. Eliseu. Meu caro Zé Luiz, eu tenho só que agradecer pelo espaço, mais um debate regional, duas pessoas maravilhosas, o doutor Hamilton Andrade, o doutor Ricardo Coração, que nos ajudaram no entendimento acerca do coronavírus, mitos, prevenção e vacina. Agradecer por mais essa oportunidade, dizer aos ouvintes que próximo sábado estaremos aqui com mais um tema relevante no debate regional. Um abraço a todos. Boa tarde. Obrigado. Doutor Hamilton, muito obrigado pela sua vinda, foi de grande contribuição para o nosso debate. Eu agradeço, né, a todos, né, ao Juscelino, a você, né, pelo convite, né, estou sempre à disposição, tá, sempre que precisar, estamos aí sempre, tá, um abraço aí ao Ricardo Coração,
e abraço a todos os meus conterrâneos aí, né? Há mais de 20 anos que eu não vou aí em Limoeiro. Tá bom, né? tá na hora de vir, né? Quem sabe pós-pandemia eu possa visitar vocês aí, né? Muito obrigado, será um prazer. A todos. Bom fim de semana. Obrigado, tudo de bom. Doutor Ricardo, mais uma vez, grato pela sua vinda e pela contribuição. Bom, Hamilton, apareça aí, estando por aqui, né, se estiver por aqui, pode procurar a gente, vem conversar e visitar a barragem das Pedrinhas, ver se tu ainda conhece. Bom, obrigado. Eliseu, Jocely, Zé Luiz aí, abraço para todo mundo, agradeço a oportunidade, foi um debate, eu acho que super produtivo. Educativo, né? Educativo e onde se conversou tranquilamente sobre tudo, sem qualquer mal-estar, pelo contrário, todo mundo muito à vontade. Então, é desse tipo de jornalismo que a gente está precisando. Né? Muito obrigado, doutor Ricardo, um abraço. Eliseu, muito obrigado, um bom apetite para você. Gente, finalizando mais um debate regional hoje aqui na sua Regional FM, muito obrigado pela sua contribuição, as perguntas que chegaram, os internautas que participaram, e você, agradecemos demais pela sua contribuição. Esse é o papel social da nossa Rádio Regional. Agradecer ao superintendente Jailton Batista pela sua capacidade de enxergar que essa missão social da Rádio Regional é levar o conhecimento, porque quem informa, forma as pessoas. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde. No próximo sábado, mais uma vez, debate regional, a partir do meio-dia, aqui na sua 90,3. A todos, um bom final de semana, muito obrigado e até lá.